Sempre que eu penso em melancolia, me lembro de dia nublado, chuvoso e frio. Algo que, além de melancólico por si próprio, se tornou o clima e o tempo que eu mais gosto de passar. Foi a partir de pensar dessa maneira, a partir de pensar nesse ponto, que comecei a imaginar por que eu gosto tanto desse estar, desse sentimento. Quando eu tento lembrar ou relacionar um dia fresco, quente, com sol e bastante nuvem no céu, não consigo ter o mesmo sentimento e até excitação comparado a um clima nublado e chuvoso. Talvez realmente essa relação do amor com a tristeza, com a depressão e solidão, seja realmente o mal do século, como muitos filósofos e psicanalistas apontam. Mas por que isso? Por que essa relação tão forte, principalmente entre jovens e pessoas nessa faixa etária de 17 a 26 anos, com a melancolia? Quando olhamos para a cultura como um todo, é possível sempre relacionar algum ponto que sempre reaparece ou vai de encontro com esse sentido. Como, por exemplo, as obras de Edward Hopper, principalmente de sua Blue e Night Walks, duas obras que mostram essa relação do indivíduo com a solidão. Em Night Walks, a gente tem uma relação com mais urbana, mas eu gostaria de focar em sua Blue. Na obra, conseguimos ver a indiferença dessas 7 figuras presentes nessa espécie de bar. Elas não têm interação alguma entre si, e parece nem mesmo querer uma interação com elas. Mas o que mais destaca é esse palhaço, essa figura tão fora da obra, que se mostra ainda mais relevante. Eu poderia ficar várias horas discutindo ou fazer um vídeo inteiro sobre a obra em si, mas o ponto que eu gostaria de destacar é o vazio e a representação da solidão e dessa melancolia. Como que o autor consegue representar os personagens com esse azul, que lembra muito um clima chuvoso, um clima ameno, um clima triste, e principalmente esse destaque nesse olhar para baixo desse palhaço branco. Segundo Pringet, en Mélancolie, las métamorphoses de la dépression, toda a iconografia da melancolia é caracterizada por personagens sentados com a cabeça apoiada na mão, numa atitude de meditação sobre a morte. O palhaço, ele não tem a mão apoiada na cabeça, mas tem essa inclinação, caracterizando bastante essa conversa que Pringet diz sobre a morte. Essa relação cultural com a melancolia não fica exclusivamente somente nas obras de arte. Filmes, séries e até diversas músicas tentam trazer e relacionar esse sentimento com o público, que aos poucos se integra e integrou a sociedade como um todo, criando quase um culto à melancolia que até mesmo eu posso dizer que faço parte. Desse modo, eu vejo que a nova música do Big Nauri, escritor e compositor sul-coreano, vai muito de encontro com esses pontos. A história de Seo Dong-hyun, que utiliza esse nome, é bastante interessante. A primeira vez que o público coreano conheceu ele foi em 2019, quando esse garoto de 16 anos resolveu se inscrever no Show Me The Money, um dos shows de variedades mais famosos na Coreia, que já passou por mais de 11 edições e serve para revelar e alavancar ainda mais a carreira de artistas nesse núcleo do K-hip hop. São vários assuntos, eu sei, mas o que importa é que no Show Me The Money não era comum adolescentes se inscreverem ou até mesmo acabarem sendo revelados ou terem uma importância. Mas o pequeno Big Nauri não deixou intimidar, pois, além de flows bastante desenvolvidos e um vocal de tirar o queixo dos produtores, ele conseguiu se manter muito bem na competição. Mesmo sem ter ganhado o Show Me The Money, ele conseguiu alavancar bastante sua carreira, com um estilo bastante diferente do usual da cena do K-hip hop, com flows e letras bastante intrusivas e explosivas, e uma relação bastante forte com o rap melódico que vem se concretizando ano após ano na cena do K-hip hop e no K-R&B. Ele mostrou que veio para ficar, ao ponto de assinar no mesmo ano com a Higher Music, empresa de Jay Park, um dos rappers mais importantes por lá. Mas o que eu acho interessante foi como ele desenvolveu sua imagem e carreira, para algo totalmente desconexo do que era no Show Me The Money. Agora, com raps cantados e com várias relações com amor, solidão e o crescer como indivíduo, ele se concretizou bastante no gênero que quase passa do público coreano do K-hip hop, indo para quase um idol mesmo. E é com isso que em Friends, com vários X, Seo Dong-hyun vem falar um pouco dessa melancolia, dessa relação de romance que cai em amizade,
como ele coloca em vários versos da música, essa relação da tristeza, algo que nunca vai se concretizar, e esse sentimento é o único que vai restar. Como ele coloca em alguns versos da música, tava tão bêbado que acabei falando tudo. Eu evitei falar com você de propósito, na esperança que você esquecesse isso. Ou quando ele fala, uma história de amor que é suficiente para uma vez, não é uma história completa que não se completa com uma música. Algo bastante Joji, ou como outras bandas meio emo sad dos anos 2000 que vem reaparecendo na cena. Talvez realmente seja ruim cultuar ou apreciar tanto esse lifestyle triste e monótono, mas eu entendo que é o estilo que mais se aproxima a maioria desses jovens, que passam e passarão por milhares de experiências emocionais, sentimentais e físicas, em tão poucos anos e momentos da vida. E talvez, não como um dever, mas como uma necessidade, os artistas devem expressar isso, devem contribuir para essa sociedade e para esses indivíduos, para que essas pessoas possam se sentir incluídas e tenham seus sentimentos representados. A depressão sim é o mal do século, mas não é escondendo, tampando a melancolia com uma visão mais feliz ou que não remeta à realidade que vivemos, que possa resolver esse problema. É dever dos artistas expressar esses sentimentos e não esconderem eles, como diversos outros rappers da cena do K-hip hop, seja com o Big Naughty, o Giddy Boy, um dos primeiros que começaram a desenvolver esse rap melódico, ou com a Leon G, a última vencedora do Show Me The Money, que em diversas músicas na final falou sobre esses assuntos. 잘못된 만나 다 끝나가 트와일렛 새벽이 간다 더는 못 참아 연락해 당장 네가 뭔데 감히 날 밟아 난 지겨워 전부 이걸 듣는 너는 날 안 싫어해도 돼 어차피 내가 날 제일 싫어하니까 Yes I need Eu vejo que a cada ano mais e mais adolescentes e jovens encontram o K-pop. E não somente o K-pop como um todo, mas sim as diversas vertentes que ele tem a oferecer, conseguem discutir diversos assuntos que no K-pop às vezes são silenciados ou até mesmo não são falados. Nesse meio eu desenvolvi criar um Popularizando, para tentar popularizar um pouco daquilo que não chega a ser popularizado. Esse foi o primeiro vídeo desse canal, eu espero que eu faça mais e até a próxima.